E é justamente isso, né? A gente vai acomodando novos sentidos, novas referências, a partir das que a gente já tem, né? Então a gente vê o quanto que a gente vai relacionando, né? Fui lendo aqui, olha, isso daqui tem um filme que fala exatamente isso, ou algo perto disso. Li um livro, ouvi uma música. Então, assim, o próprio algo que está sendo dito aqui, ele encontra sentidos em referências que cada um também teve. E qual é o grande desafio? É um compromisso ético, que é ouvir aquilo que está sendo dito como algo inaugural. Porque se eu também limito e vinculo tudo que é inaugural e novo, eu também não me transformo. De alguma maneira, o outro vai se limitando àquilo que eu rotulo, encaixo, vinculo do que o outro está dizendo como algo que eu já sei. Então, existe um certo ruído mesmo, que são os nossos barulhos todos internos, né? Que às vezes nos atrapalham nesse processo que a gente está falando. Então, fiquei pensando aqui que o que a gente está falando sobre referência e repertório não é somar, é tirar. Porque uma vez que eu me aproprio, me transformo, a partir de algo que me atravessou, eu vou ficando cada vez mais poroso, mais translúcido, mais permissivo, e não opaco, fechado, circunscrito. Esse é um ponto que é fundamental da referência. A referência tem uma fala que anotei aqui enquanto a gente falava, todas as entradas são boas, desde que as saídas sejam múltiplas. Então, se eu me alimentar de algo que passa por mim e se transforma naquilo que eu esperava que ele fosse, na verdade, eu estou só utilizando um repertório de vocabulário do outro para falar o que eu queria dizer, a priori. E dessa forma, isso é uma certa apropriação pouco ética. Então, quando a gente fala, né, sobre os encontros com um outro, e um outro é um universo de referências, né? Tudo que sonhou e não sonhou, tudo que viveu e não viveu, tudo que quis dizer e não foi dito, é nesse campo que o artista se aproxima daquele outro, daquela pessoa, porque o vocabulário ele é limitado. Eu estou usando aqui palavras que, por a gente ter um certo acesso ao português, a gente conhece, mas o que eu quero dizer não cabe nas palavras que já existem. E o artista está no campo da invenção. Os sentimentos, os afetos, as emoções, antes de serem nomeadas, elas já existiam em potência, mas ainda não existiam em ato. Então, qual é o lugar da nossa invenção? Qual o novo vocabulário a gente precisa criar para falar e para criar no mundo novas possibilidades de sentimentos a serem sentidos? Uma vez que a gente nomeia, né, o desejo, o ímpeto, a potência, as intensidades, todas as gerações que vêm depois e que de alguma forma já existe esse conceito para elas se dizerem, elas podem sentir isso que está sendo dito a partir dessas palavras. Mas o vocabulário ele é construído na cultura. O vocabulário ele vai sendo inventado a partir desses que o sentem. Então, o caminho não é ir para o lugar teórico ou necessariamente empírico, mas ir para aquilo que te vitaliza. E como que eu consigo criar novos sentidos para novas palavras a partir de um construto daquilo que eu sinto? Então, o que está a priori é o grau de intimidade que eu tenho com essa referência ou comigo mesmo, para que eu possa deixar de ser, né, para que eu possa, de alguma maneira, me distanciar um pouco. A gente vai desdobrar ao longo das semanas uma teoria que fala da multiplicação dialógica do self. Na verdade, fala o quê? Que o eu, ele é um circuito semi-aberto. Então, é como se fosse um tracejar, mas, na verdade, a gente chama eu e circunscreve algo que é intensidade querendo expressão. E ele só acontece porque somos inconclusos, somos fragmentados,
somos efêmeros, somos poeiras. Então, aquilo que, de alguma maneira, a gente comunica quando a gente baixa as armas, é aquilo que precisa ser ouvido e aquilo que precisa ser dito. Porque uma poeira circunscrita no tempo não pode dizer algo que precisa ser ouvido antes dela e que precisará ser ouvido após ela. Então, nada se inaugura na gente. Se a gente não se entender como esse veículo de transmissão de algo, e aí é nesse momento, de fato, que a gente consegue se ampliar. E aí, quando a gente tem esses encontros com outras pessoas, e a gente entende que o outro é aquilo que me excede, o outro é aquilo que me amplia, o outro é aquilo que é além do conhecido de mim, é o contrário, né? Eu não estou querendo circunscrever o outro naquilo que eu sei de mim ou sei dele. Pelo contrário, eu respeito o outro como um infinito, né, de possibilidades, porque de fato porque ele está inconcluso, assim como eu. E nesse encontro de intensidades e aproximações, eu vou me ampliando. Tem um conceito que a gente também vai trabalhar ao longo das semanas, que fala das alteridades intrapsíquicas. Então, seriam os múltiplos diferentes dentro de mim que se chocam em mim. Então, como que eu posso, de alguma maneira, me vincular a algo circunscrito de me dizer se eu já sou contraditório? E essa é a própria natureza humana. No enquanto estou me dizendo, posso entrar em choque com aquilo que formulei sobre mim naquele momento. Então, existe já vários desconhecidos dentro de mim, que encontram outros desconhecidos no outro, e por isso, e de alguma forma, nesse encontro do entre, a gente se conhece. Então, é um processo, voltando àquela imagem, né, de ser muito mais peneira, de ser muito mais translúcido do que fechar, né, do que concretar, colocar tijolos, blocos que vão me construindo. Pelo contrário, eu vou tirando tudo isso e vou me abrindo um pouco mais para a relação. Então, acho que o Li também falou sobre que não é utilitário, né? Eu também acho que isso é fundamental, porque você não vai ao encontro da referência querendo uma resposta, né, específica. Porque caso você faça isso, você vai encontrar a resposta específica, mas você não precisaria ter perguntado para essa referência a resposta específica, porque você já tinha. Você vai um pouco aberto, porque essa obra é um certo espelho, né? Ela tem a capacidade de te mostrar naquele momento em que você está, né? Ele também falou sobre isso, também acho que isso é muito, muito fundamental. Quando a gente encontra uma obra, reencontra uma obra, a gente percebe que quem se transformou fomos nós. Mas a obra em si não existe. É a coisa em si do Kant. Ela só existe quando eu dou sentidos para ela. E na oportunidade que eu tenho de me ampliar, dando sentidos a essa obra, e eu a visito várias vezes, eu percebo que, de fato, sou transitório, de fato, me altero. Então, acho que esses pontos todos, né, da gente ouvir esses algos que estão sendo ditos aqui, de eu encontrar uma certa justa medida, que não é tensão, mas é atenção. Né? Então, eu crio uma plataforma de condições, eu crio as condições necessárias para que aquela obra me diga, a partir do que eu tenho capacidade de compreendê-la enquanto estou em contato com ela. Então, esse lugar, ele vem de uma humildade muito grande de poder ouvir a obra. Vem de um espaço que, se aquela artista, quando foi veículo de comunicação, também estava de armas baixas, né? E se eu estiver mesmo, honestamente, colocado com muita humildade, eu vou conhecer aquilo que não está no campo do dizível. Eu vou conhecer aquilo que não está no campo da palavra. E aí eu vou comunicar com as palavras, como eu estou tentando fazer aqui, algo que eu não conseguirei fazer com essas palavras que eu
tenho como recurso. Mas a gente vai compreender, porque a nossa sensibilidade, ela é cunhada no tempo, né? A gente tem 10 mil anos aí de sensibilidades, e quem sabe com isso a gente consegue sentir novos sentimentos e um futuro nomear com estes sentimentos novas palavras, para que outros que venham depois da gente também tenham oportunidade de senti-los.